Hoje vou falar sobre o direito da criança e do adolescente. Vou começar por direito fundamental à vida e à saúde. Lá no artigo 14 do ECA diz: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. O inciso primeiro é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. As políticas públicas devem ser pensadas desde a gestação até o desenvolvimento da criança e do adolescente. Criança é de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente, de 12 a 18 anos. O artigo 10º do ECA: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: primeiro, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. As mães têm o direito de receber assistência psicológica no período pré e pós-natal, principalmente aquela que deseja entregar o seu filho à adoção e aquelas que se encontrarem em privação de liberdade. Mães em situação de privação de liberdade terão garantido condições adequadas para o aleitamento. Médico, enfermeiro, dirigente de estabelecimento de saúde ou funcionário de programa oficial ou comunitário que deixar de comunicar Justiça da Infância e da Juventude acerca da vontade da mãe de entregar seu filho para adoção responderá por sanção administrativa. Está no artigo 258 do ECA. Sobre o trabalho: 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Menores de 14, constitucionalmente não é permitido. Entre 14 e 24 anos de idade, contrato de aprendizagem. Adolescente entre 16 e 18 anos, proibido a trabalho noturno das 22 às 5 horas da manhã, perigoso, insalubre e penoso, prejudicial à formação ou desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, realizado em horário e locais que não permitam a frequência escolar. A idade máxima do jovem aprendiz não se aplica à pessoa com deficiência. Artigo 428 da CLT, no inciso 5º. Essas regras aplicam-se aos adolescentes, aprendizagem também. Trabalho artístico: participação de criança ou adolescente em espetáculo público ou trabalho artístico precisa de autorização judicial por meio de alvará, conforme o artigo 149 do ECA. Liberdade e respeito à dignidade. Trata-se de direito das crianças e adolescentes em serem educadas sem nenhum tipo de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Castigo físico: sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, ridicularizar, humilhar, ameaçar gravemente. Conforme o artigo 18 do ECA, cabe ao Conselho Tutelar aplicar as seguintes medidas quando estiver diante de uma situação de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante: encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, garantia de tratamento de saúde especializada à vítima. Atenção! Se um médico, professor responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche,
deixar de comunicar à autoridade competente quando tiver conhecimento ou suspeita de maus tratos contra a criança ou adolescente será responsabilizado por multa, está no artigo 240. Direito à educação. O artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas nos mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Para irmãos no mesmo ciclo ou etapa escolar, é garantida a vaga na mesma escola. Direito ao convívio familiar. Pode ser poder familiar. Deve de sustento, guarda e educação dos filhos. É direito da criança e do adolescente permanecer no seio familiar, especialmente ocorrerá suspensão ou destituição do poder familiar. O poder familiar só é extinto ou suspenso por decisão judicial. A falta de recursos financeiros, por si só, não é um motivo para colocar a criança em acolhimento institucional ou familiar. Condenação criminal também não importará na destituição do poder familiar, salvo em caso de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendentes. Acolhimento institucional. O acolhimento institucional é medida excepcional e aplicada a partir de decisão judicial, salvo em caráter de urgência. No caso de uma criança ou adolescente encontrado em situação de violação de direitos e não houver outra medida cabível no momento senão o encaminhamento à instituição de acolhimento. Todavia, o juiz da infância e da juventude deverá comunicado pela entidade no prazo máximo de 24 horas sobre este acolhimento, sob pena de responsabilidade. Prazo máximo de 18 meses, sendo reavaliado o acolhimento a cada 3 meses. Pode ser prorrogado por decisão judicial fundamentada. Apadrinhamento. Adolescente que se encontre em acolhimento institucional ou familiar poderá participar de programas de apadrinhamento, que consiste em um vínculo externo temporário com pessoas física e jurídica que não têm a pretensão de adotar, mas contribuir para o crescimento do infante. Espécie de família: família natural, família extensa ampliada, família substituta, guarda, tutela, adoção, nacional e internacional. A jurisprudência reconhece como família ampliada aquelas que não sejam parentes, mas possuam vínculos de afetividade e afinidade. Família substituta. A colocação em família substituta ocorre em 3 modalidades: através da guarda, tutela ou adoção. Todas elas estão condicionadas à decisão judicial, sendo, em todos os casos, analisado se a família substituta possui compatibilidade com a natureza da medida e se oferece ambiente familiar adequado, segundo os artigos 28 e 29 do ECA. Para a colocação em família substituta, o adolescente de 12 anos deve consentir.
só serão separados por decisão judicial fundamentada. Indígena ou de comunidade remanescente de quilombo deve permanecer na sua comunidade, salvo impossibilidade. O Estatuto procura ainda considerar a diversidade cultural em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, respeitando a identidade social e cultural, costumes e tradições, prevalecendo a colocação familiar prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. No caso de crianças indígenas, estas deverão ter a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigesta. No caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Sobre a prevenção. É proibida a venda às crianças e adolescentes de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que possam causar dependência física, como fogos de artifício, estampido, exceto de reduzido potencial ofensivo. Revistas e publicações inadequadas, bilhetes lotéricos e equivalente ao segundo artigo 81 do ECA. Quanto à hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos conigêneres, fica proibido, salvo se expressamente autorizado ou acompanhado de pais ou responsáveis. A infração a essa regra de hospedagem importa em sanção administrativa, conforme o artigo 250 do ECA, com pena de multa no caso de reincidência. Além da multa, o estabelecimento poderá ser fechado até 15 dias. E se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias. O estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. E se descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 de vendas de bebidas alcoólicas, incorre em infração administrativas o estabelecimento, com pena de multa e interdição de estabelecimento até o recolhimento da multa. Artigo 258 do ECA. A regra geral de viagem é que nenhuma criança ou adolescente até 16 anos de idade pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Essa é a regra, mas ela comporta exceções, resumindo os artigos. Nenhuma criança ou adolescente brasileiro poderá sair do Brasil acompanhado de estrangeiro residente no exterior, sem prévia autorização judicial, salvo se o estrangeiro é seu genitor ou se a criança ou adolescente não tiver nacionalidade brasileira. Quanto solicitado, a autoridade judiciária poderá conceder autorização com validade de 2 anos para a viagem, como, por exemplo, nos casos de conflito de interesse dos pais, pai ou mãe desconhecido ou sem contato. Nestes casos, os artigos 83, 84 e 85, se uma empresa de ônibus ou avião, por exemplo, transportar uma criança acompanhada de ascendente, mas sem a documentação que comprova o parentesco, incorrerá em ilícito administrativo previsto no artigo 251 do ECA, aplicando-se a multa. Medidas de proteção e medidas socioeducativas. Medida de proteção: crianças e adolescentes. Autoridade judiciária ou conselho tutelar. Não somente em razão de ato praticado pela criança, mas pela família, sociedade e Estado. Ação ou omissão.
Acolhimento institucional somente será pelo Poder Judiciário, respeitado respeitado o contraditório e a ampla defesa. Medidas socioeducativas. Adolescentes. Via de regra, somente aplicado à autoridade judiciária. Pode ser aplicado pelo MP se for em meio aberto, sem que haja processo judiciário. Não há aplicação das disposições do Código Penal, pois adolescentes são imputáveis. Adolescentes comete ato infracional não crime. As medidas podem ser aplicadas separadas ou cumulativamente. Possui caráter pedagógico não punitivo. Medidas socioeducativas. Resposta ao estado e ato infracional praticado pelo adolescente análogo a crime ou contravenção penal. Serão analisados os antecedentes e os motivos que levaram ao ato infracional. Galera, vou ficando por aqui. Depois eu dou continuidade em outro vídeo para não ficar muito extenso. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal.